Oi, pessoal, eu sou a Márcia Triunfol, fundadora da Publicase Comunicação Científica e Publicase International e principal criadora do método Publicase para a redação de artigos científicos nas áreas biológicas e biomédicas. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que sempre me perguntam nos workshops, que é a escolha da revista. Como eu faço para escolher uma revista para o meu artigo? Que tipo de critério eu devo considerar? Então, hoje eu vou falar para vocês 8 critérios que eu acho que são fundamentais na hora de escolher a revista para o seu artigo científico. Vamos lá? Então, o que considerar na hora de escolher a revista para o seu artigo? A gente vai falar aqui de 8 itens principais. Mas antes, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a Publicase. A Publicase Comunicação Científica é uma empresa brasileira e agora a gente tem também a Publicase International na Europa. E a Publicase Comunicação Científica já existe desde 2008 no Brasil e as duas juntas, nós oferecemos vários serviços, que é a revisão de artigos científicos escritos em inglês, tradução de artigos do português para o inglês, o curso online e-learning, que são 9 aulas numa plataforma de e-learning que você pode fazer as aulas no seu tempo, no seu ritmo. A gente tem o Hands-on Workshop, que é muito legal, que é um workshop onde a gente dá auxílio individual para cada grupo e ao final do workshop as pessoas saem com os artigos escritos em inglês. Temos também um serviço que é da tese para o artigo, que é extrair um artigo científico a partir de uma tese, e temos a capacitação Publicase, que são 10 aulas, onde a gente ensina sobre o método Publicase, como aplicar o método e também várias outras dicas, inclusive essa de como escolher a revista para o seu artigo científico. Então, se inscreve no nosso canal, porque tem outros conteúdos e tem mais conteúdo vindo aí, e assim você não vai perder nada. Existem tantas revistas, existem as revistas comerciais, as revistas acadêmicas, as revistas que são especializadas num tópico, as revistas que não são especializadas. Como eu vou fazer para escolher a melhor revista para o meu artigo? Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: para você poder fazer essa escolha, você tem que partir de uma lista, né? De uma lista de opções. E essa lista, ela pode ser obtida através de uma ferramenta muito interessante. E eu quero mostrar essa ferramenta para vocês, por quê? Porque a gente tem uma tendência a acabar publicando sempre nos mesmos lugares. Então, eu vou publicar no mesmo lugar que meu orientador publicou. E tudo bem, não é mal, mas acontece que a gente acaba, muitas vezes, perdendo oportunidades interessantes. Então, deixa eu mostrar para vocês uma ferramenta que é muito bacana. Então, eu quero falar para vocês sobre essa ferramenta, a Jane, que é uma ferramenta que está disponível online, é super simples, é gratuita, e o que ela faz, ela te dá uma lista de possíveis revistas para o seu artigo, quer dizer, porque é a partir de um texto. Então, na hora que você abre a página dessa Jane, que eu vou mostrar para vocês vão ver isso, vocês vão ver um quadrado, e o que a gente faz é o seguinte, a gente cola, né? A gente parte de um texto, nesse caso aqui, é um resumo de um artigo científico que eu publiquei em coautoria com o Fábio Gouveia, na PLOS Biology. Então, eu vou partir do abstract desse artigo só para mostrar para vocês como exemplo. Vocês podem partir de qualquer fragmento do texto de vocês. Na verdade, o texto ele não precisa nem ser um texto corrente, pode ser até uma sequência de palavras-chave, porque a ferramenta ela funciona a partir de similaridade de palavras. Então, vou mostrar para vocês como é essa ferramenta. Então, gente, eu abri aqui a Jane e colei aqui nesse quadrado, eu colei aquele abstract, aquele texto que eu falei para vocês, que eu tirei do artigo que foi publicado na PLOS Biology. E vocês vão ver que aqui embaixo tem 3 opções: Find Journals, Find Authors, Find Articles. E o que eu quero falar para vocês é sobre essa opção aqui, Find Journals. Vamos ver o que acontece quando eu clico aqui, ó, Find Journals. Vamos lá. O que vai acontecer? Ela vai me dar uma lista de revistas que ela encontrou a partir daquele texto que eu coloquei. E o que ela faz é uma similaridade de palavras. Então, ela busca artigos que tenham uma linguagem, que tenham os mesmos termos que haviam naquele abstract que eu adicionei. O primeiro da lista é o próprio artigo, né? Então, por isso que a primeira
primeira revista encabeçando a lista é a PLOS Biology, porque é a revista onde está originalmente publicado aquele abstract. Mas vamos ver aqui a PLOS One. Quando a gente abre aqui, Show Articles, aí a ferramenta me mostra quais são os artigos que ela considerou para dizer que a PLOS One seria uma boa possibilidade para o meu artigo. E aí você pode avaliar, você pode olhar e falar, realmente tem a ver com o meu assunto, ou então não tem muito a ver com o meu assunto. Aí, claro que você vai ter que avaliar. Mas a questão, o interessante é que você pode partir de uma lista de revistas. E a partir dessa lista de revistas, então, aplicar os critérios que eu vou falar para vocês. São 8 os critérios que eu considero importantes, que você deve considerar na hora de escolher uma revista, que é escolher uma editora, fator de impacto, o tempo até o artigo ser publicado, a audiência, o modelo de pagamento, o custo, a política da revista e as instruções da revista. Vamos ver cada um deles para entender o que eles significam, e eu vou falar para vocês por que eu acho que é importante considerar esses 8 itens. A primeira questão diz respeito, na verdade, ao processo de submissão. Quem já publicou artigo, quem já submeteu o artigo, sabe que o processo de submissão não é uma coisa trivial. É chato, é complexo, pode levar dias, é cansativo. Então, se você não precisar passar mais de uma vez por um processo de submissão, olha, está valendo. Então, quando a gente escolhe uma revista que, na verdade, faz parte de um grupo de revista, como, por exemplo, as revistas PLOS, as revistas da Science, as revistas da Frontiers, as revistas da Cell, geralmente, o seu artigo, ele passa por uma submissão e, muitas vezes, ele pode ser reencaminhado para uma outra revista. Então, por exemplo, se você manda um artigo para a Science pode dizer, isso aqui está legal e tal, mas não é um artigo Science. Mas talvez eu acho que a Science Translational Medicine vai se interessar. Então, o que muitas vezes acontece é que ela vai direto para Science Translational Medicine e você não precisa repetir todo o processo. Então, escolher uma revista que faz parte de um grupo de revistas onde isso é possível é algo a se considerar se você não quiser correr o risco de ter que fazer a submissão, o processo de submissão mais de uma vez, porque seu artigo não é aceito de primeira, você tem que passar por esse processo de novo. 2, fator de impacto. O que é o fator de impacto? O fator de impacto da revista, que é uma equação muito simples e muito questionada, existe muita discussão em relação ao real valor do fator de impacto, mas o fato é que ainda é algo que tem peso. O fator de impacto, quanto mais alto o fator de impacto da revista, mais difícil é publicar naquela revista. Então, teoricamente, se você consegue publicar numa revista de fator de impacto alto, é porque seu artigo é muito bom. Isso nem sempre é verdade, mas em linhas gerais é isso que a gente diz, né? E esse cálculo do fator de impacto, ele é feito a partir do número de citações nos últimos 2 anos e o número de artigos publicados na revista. Então, por exemplo, se eu quiser saber o fator de impacto de uma revista em 2021, eu vou ter que ver quantos artigos daquela revista foram citados em outras revistas em 2019 e 2020 e dividir pelo número de artigos publicados na minha revista, na revista que eu quero descobrir o fator de impacto, em 2019 e 2020. Então, eu posso considerar o fator de impacto, significa o meu artigo é um artigo super importante, a gente tem um achado único que ninguém nunca conseguiu mostrar, e você pode considerar que o seu artigo ele é elegível para uma revista de impacto alto. Aí, dizer se realmente é ou não é algo muito subjetivo, que só quem está realmente na área que pode dizer. E mesmo assim, a questão do artigo ser ou não aceito numa revista de alto impacto tem a ver também com outras coisas. Às vezes a revista acabou de receber um artigo que é parecido com o seu, então por isso ela não aceita o seu artigo, ou então o revisor não entendeu bem, aquele revisor não era um bom revisor para o seu artigo, ou então, enfim, tem questões políticas também. Então, ser aceito, ter um artigo aceito ou não numa revista de alto impacto, não depende só da qualidade da ciência. Tem algumas outras coisinhas aí que podem também entrar na história. Mas, de qualquer maneira, fator de impacto da revista é algo a se considerar na hora de escolher
a revista para o seu artigo. Número 3, o tempo até a publicação. Quanto tempo leva desde o momento que eu submeto meu artigo até o momento que o artigo é publicado? Se você trabalha no meio super competitivo e você não quer esperar, você não quer uma revista que demore muito. Então, muitas vezes, as revistas, elas dizem ali na primeira página quando o artigo foi recebido e quando o artigo foi publicado. E, com isso, você consegue ter uma ideia de quanto tempo leva para publicar um artigo naquela revista, se você não ficar segurando o artigo muito tempo, na hora que os revisores te retornam com as sugestões, os comentários, né? Se a revista não tiver isso na primeira página, você pode mandar um e-mail, uma mensagem para o editor e perguntar. Então, a questão do tempo, né, do turnaround, é algo também a ser considerado. Isso também você pode também deduzir pela frequência de publicação da revista, porque se é uma revista trimestral, é claro que vai levar aí um bom tempo para o seu artigo ser publicado. Se é uma revista online que toda hora está publicando, por exemplo, as PLOS, elas têm meio que uma coisa quase que contínua, né? Então, talvez seja mais interessante. Então, o tempo de publicação é um critério que pode ser importante dependendo da natureza do seu trabalho. A audiência. Embora eu ache que essa coisa de audiência já não existe mais, porque isso de audiência, eu acho que me parece que era uma coisa mais comum quando as pessoas faziam questão de ter a revista, o papel, levava para casa, lia no fim de semana, e isso existia. Eu cheguei a ler muita revista Science em casa. Então, que é uma coisa que hoje em dia acho que pouca gente faz. Então, eu acho difícil dizer que tem aquele leitor da revista Science. Pode ser que tenha, mas eu acho que, no fundo, a gente acaba lendo artigos, os artigos que nos interessam, aonde eles estiverem. Mas, de qualquer maneira, as revistas elas têm personalidade, elas têm características, e os editores eles querem manter essas características e essas personalidades. Então, a audiência ela vai variar de revista para revista, né? Quer dizer, pelo menos assim a gente acha. Então, de qualquer maneira, uma revista como a revista Science é uma revista que qualquer pessoa que tenha interesse em ciência pode ler, pode ser um veterinário, pode ser um astronauta, pode ser um botânico, pode ser um biólogo, pode ser um médico, né? Enquanto, por exemplo, a Cell Stem Cell é uma revista especializada, então quem é que vai ler a Cell Stem Cell? É só realmente quem trabalha na área. Então, isso muda tudo, porque muda a linguagem, muda a maneira como você escreve o artigo, alguns conceitos que são muito específicos. Se você publica numa revista Science, você vai ter que explicar. Se você publica numa revista especializada, você já não tem que explicar, porque você parte do pressuposto que a sua audiência deveria saber aquele conceito. Então, veja lá como você quer escrever o seu artigo e veja lá também se a história do seu artigo é algo que dá para cruzar disciplinas, porque quando dá para cruzar disciplinas, as chances de você conseguir publicar numa revista que não é especializada, como uma Science, Nature, PLOS ONE, é maior, né? As chances são maiores porque há grande interesse nesses assuntos que cruzam, né? Vão de uma disciplina para outra. Eu trabalho com recombinação homóloga em inseto, mas recombinação homóloga também é uma coisa interessante para o desenvolvimento de novas drogas para tratamento de câncer. Então, você vê que você está saindo ali do inseto para o tratamento de câncer. Então, se você consegue mostrar isso no seu artigo, na discussão, mostrar a importância do que você está fazendo e as possíveis aplicações, as chances de que você consiga publicar numa revista que não é especializada e possivelmente de alto impacto, as revistas de alto impacto gostam muito desses estudos que conseguem cruzar disciplinas, são maiores. Modelo de pagamento, né? Hoje em dia existem algumas possibilidades, você tem o Golden Access, que o autor ele paga uma taxa e aí o artigo vira Open Access, todo mundo tem acesso. Você tem o dinheiro para pagar? Não tem o dinheiro para pagar? Quanto custa? Então, tem que considerar. Você tem o preprint, né? Que aí, no caso, é Green Access, né? Não custa nada, mas não tem peer review, tem que considerar isso. Você tem as revistas por assinatura, que são aquelas revistas que os institutos, as bibliotecas pagam ali uma grana alta para que todo mundo tenha acesso. E tem o famoso Buy Now, né? O Compre Agora, que são aquelas opções onde a revista dá a opção para a pessoa de pagar $30 e ter acesso ao artigo. Então, veja lá o que é possível para você enquanto autor e o que você desejaria. Então, o modelo de pagamento é um critério importante.
vamos falar aqui um pouquinho de modelo de pagamento, uma coisa interessante, uma curiosidade. Esse artigo de 2021 foi um artigo que foi publicado na revista Science, mas ele está disponível, uma versão gratuita, no PMC, né, que faz parte do NCBI, que é ali um dos bancos de dados irmão do PubMed, né, que está dentro do National Center, NCBI, National Center for Biotechnology Information. Só que quando você entra no PMC para ver esse artigo da Science, aí você descobre que essa não é a versão final, que não é a versão final editada, que a versão final editada só está na revista Science. E aí, quando a gente vai lá na revista Science, a gente descobre que essa versão final editada não está disponível. Você tem que ter acesso ou você tem que pagar $30. Então, tem muita coisa que acontece, tem variações enormes em relação ao que pode acontecer com o seu artigo em termos de forma de pagamento. Então, vale a pena dar uma boa estudada e ver quais são as possibilidades de acordo com a revista. E os valores que são pagos dependem muito e varia mesmo, até mesmo dentro do mesmo grupo de revistas. Então, a gente tem aqui as Frontiers, e a gente vê que, dependendo do tipo de artigo, os valores podem ser muito diferentes. Já na PLOS, por exemplo, a PLOS Medicine, para você publicar na PLOS Medicine, custa $5.300, a bagatela de $5.300. Já na PLOS One, 1.749, e a gente sabe que a PLOS Medicine tem um fator de impacto muito mais alto, né? Então, considere o custo que representa publicar o artigo numa revista que vai ficar open access. A política da revista, né? Na verdade, isso tem a ver com os direitos autorais. O que pode ser feito com o artigo uma vez que o artigo está publicado? Então, esses são as três opções mais encontradas, que é aquela que é o CC BY 3.0, que, na verdade, é o seguinte, você dizer que é o unported, quer dizer que é o seguinte, que você pode compartilhar com quem você quiser, você pode fazer adaptações, transformar o material, contanto, obviamente, que você coloque a referência. E geralmente é por isso que nos meus workshops eu geralmente uso exemplos da PLOS ou da Frontiers, porque são as revistas que podem ser copiadas e podem ser adaptadas, ok? Aí tem uma outra opção, que é a opção que você pode copiar e pode adaptar, se não tiver um fim comercial. Então, se você não for ganhar nada com isso, você pode fazer, mas se for, por exemplo, um workshop pago, você já não pode fazer isso. E tem também a outra opção, que é você só pode compartilhar, e mesmo assim, se não tiver fins comerciais. Então, veja lá o que você quer que seja o destino do seu artigo. Se você quer que seu artigo possa ser usado em PowerPoint, que você quer distribuir para os seus alunos, você quer botar em social media, então você tem que investigar com cuidado aqui quais são as opções para você, ok? E a última, que é as instruções da revista. Por que eu digo isso, gente? Porque tem revista que vai num nível de detalhe que é uma coisa tão cansativa. Então, eu acho que vale a pena dar uma estudada, dar uma olhada nas guidelines da revista antes de escolher. Então, quantas palavras eu posso botar no título? Meu título cabe naquele limite de palavras? Quantas palavras tem no abstract? E que tipo de abstract? O abstract, o resumo, ele é estruturado, ele não é estruturado? Qual é o tamanho do meu manuscrito? Qual é o tamanho possível? O número de figuras? O meu artigo tem 5 figuras, mas a revista só permite 3. Então, não fica tentando transformar o seu artigo num artigo de 3 figuras quando você precisa de 5, porque isso provavelmente vai prejudicar o seu artigo. Quais são os requisitos em termos de figura, do estilo, não só do estilo, mas também da resolução das figuras? A revista oferece uma seção de material complementar, ou figura complementar, quer dizer, que eu possa ter esse espaço complementar para adicionar mais informação. Que tipo de revisão de pares? É só a revisão blinded, cega, ou será que também tem outros tipos de revisão de pares? Eu quero uma revisão de pares onde eu saiba quem são os revisores. Então, veja lá se a revista permite. A pré-submissão é uma possibilidade? O que é pré-submissão? Pré-submissão é o seguinte, gente, as revistas de alto impacto, a Nature, a Science,
elas dão essa opção, que é o seguinte: você mandar uma página, uma carta, uma página, dizendo sobre o que se trata o seu artigo e perguntando: olha, tem interesse no meu artigo? Por quê? Porque muitas vezes você trabalha numa área super competitiva e você não quer fazer todo o processo de submissão e ficar esperando lá 1, 2 semanas para ter uma resposta do tipo: ah, olha, não vai dar não, seu artigo não tem nada a ver com a nossa revista. Então, essa pré-submissão, na verdade, é só uma abordagem para saber se a revista tem interesse ou não. E se a revista disser que tem interesse, não significa que o seu artigo vai ser aceito. O que significa é que possivelmente ele vai ser enviado para revisão de pares, mas não significa que vai ser aceito. Agora, se a revista já disser não temos interesse, ótimo, você não vai perder tempo com isso. Então, e geralmente são as revistas de alto impacto que têm isso. Então, considere, se no seu caso for o caso de uma revista de alto impacto, considere uma pré-submissão. Veja quantas referências a revista permite, porque tem revista que limita em 20 referências, e aí você vai ter que ficar lá rebolando para tentar cortar referência para poder caber. Então, vê se vale a pena, né? E tem revista também que vai te cobrar se o seu artigo tiver figura colorida. Vai depender muito se o seu artigo vai virar, né? Vai ser transformado em formato de papel, ou se só vai ficar no formato digital. Se for ficar só no formato digital, isso não entra. Mas no caso de virar também papel, como por exemplo uma revista como Science, Nature, muitas vezes a revista acaba cobrando um extra só para poder fazer uma figura colorida. Então, isso também é algo a se investigar. E é óbvio, gente, tem que ler com atenção tudo que tem ali, né? Seguir as instruções da revista ao pé da letra, né? E ler com muita atenção, porque esses 8 critérios são os 8 critérios que eu diria assim, básicos, né? Fundamentais para você levar em consideração. E, obviamente, um que eu não falei, mas que eu acho que é óbvio, a revista tem que ter um foco que seja semelhante ao foco do seu trabalho, obviamente, né? Então, isso é muito claro. Ok? Então tá, pessoal, olha, espero que seja de utilidade, subscreve no nosso canal, a gente tem mais conteúdo e a gente vai começar a adicionar mais conteúdo, fala para os amigos, ok? E eu espero ver vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!